Ei. Pode passar. Mas não vou voltar. Não, espera. Vai voltar. Aí você vai passar os vídeos. Aumente a visibilidade, a relevância e a performance da sua marca com o Grupo RBS. Acesse gruporbs.com.br/negócios e conheça todas as nossas soluções de comunicação para impulsionar o seu negócio. Grupo RBS, a gente vive junto. Olá, bom dia. Muito bem-vindos todos. Por gentileza, ocupem seus lugares. Bem-vindos à Arena da Liberdade, uma atividade que faz parte da grade de programação do Fórum da Liberdade 2023. A Arena da Liberdade conta com o patrocínio exclusivo de Gerdau e Grupo RBS. Nós daremos agora início ao painel Liberdade Religiosa, que terá 1h20 de duração. Nós teremos, ao final das apresentações, um breve espaço para perguntas da plateia. Desde já solicitamos, vão ser perguntas ao microfone, que sejam bem objetivas. Mas, para compor este palco agora, eu gostaria de convidar o mediador, inicialmente, ele que é advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR. Bem-vindo, Tiago Rafael Vieira. E bem-vindos nossos painelistas. Ele é empresário, escritor, cofundador do IEE, do Instituto Liberdade e do Instituto Atlantos. Bem-vindo, Roberto Rachevski. Boas-vindas também ao reverendo Robert Sirico, fundador do Acton Institute. Muito bem-vindo. Gostaria apenas de lembrar, antes de passar a palavra ao nosso mediador, que teremos sessões de autógrafos no estande da editora LVM, às 14 horas, do reverendo Sirico, e às 15 horas, do nosso palestrante, Roberto Rachevski. A partir de agora, a condução é do mediador Tiago Rafael Vieira. Obrigado, Dani. Bom dia a todos. Uma alegria estarmos aqui no Fórum da Liberdade, para o painel da primeira das liberdades, a liberdade religiosa. Uma alegria estar aqui com o Roberto, com o padre Robert,
estou no meio de 2 Robertos aqui, olha só que satisfação. Então vamos dar início. Eu quero ler aqui para vocês um super resumo do currículo de ambos aqui, porque senão nós teríamos 1 hora só para ler o currículo deles, né? Então, bem rapidamente, Robert Alan Sirico é padre católico romano-americano, também italiano, né? Também tem cidadania italiana, fundador do Instituto Acton para o estudo da religião e liberdade em Grand Rapids, Michigan. É um comentarista político, religioso, cultural, também pastor aposentado da paróquia do Sagrado Coração, em Grand Rapids, autor de várias obras, entre as quais essa aqui, que está sendo lançada aqui no fórum em português. Não, essa não é a que está sendo lançada aqui, né? Esta é o Chamado do Empreendedor, também em português, e a que está sendo lançada aqui é A Economia das Parábolas. Então, esse é o reverendo Robert Sirico. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, aqui na minha destra, Roberto Rachevsky, empresário, cofundador e ex-presidente do IEE, do Instituto Liberal e do Instituto Atlantos, autor também de várias obras, entre as quais O Grego e o Frade e a Heroína, a Revolução Pacífica e Civilizatória, que está sendo também lançado aqui no fórum. Hoje tem sessão de autógrafos, né, às 15h30. Então, ficam aí já algumas dicas para vocês de leitura. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar esse painel, começando aqui pelo nosso host, né, o ex-presidente do IEE, Roberto Rachevsky. A palavra é sua, 20 minutos. Bom dia a todos. Eu não sou palestrante, eu sou escritor. Se eu fosse palestrante, eu falaria sem ler. Como eu sou escritor, eu tenho que ler o que escrevi. Rachevsky, qual a origem do teu nome? Essa é uma das perguntas mais frequentes que me fazem por aí. Invariavelmente respondo que meus antepassados vieram da Bessarábia, onde hoje localizamos partes da Moldávia, da Ucrânia, da Romênia e da Rússia. Interessante é que esta resposta nunca satisfaz inteiramente a curiosidade de quem perguntou. A conversa sempre segue. Outra pergunta é feita, com o cuidado do interlocutor de não parecer inquisitorial. Tu és judeu, não é? Eu respondo, depende. A religião judaica é a única que tem um pé no céu e outro na terra. Um pé no céu porque para ser judeu é preciso necessariamente acreditar em Deus. Um pé na terra porque para ser judeu é preciso ser filho de mãe judia. O que impede a conversão forçada. O que um rabino poderia atestar pode sempre ser negado pelo DNA. Hitler, quando exterminou 6 milhões de judeus, não perguntou a cada um, antes de atirar em suas cabeças ou de asfixiá-los nas câmaras de gás, se eles acreditavam em Deus. Seu método não foi inquisitorial. Ele não torturou nenhum judeu para que confessasse suas crenças ou as rejeitasse, como fizeram Torquemada e seus colegas do Santo Ofício. Ele simplesmente decidiu que quem tivesse pelo menos 3 avós judeus seria considerado judeu, independentemente do que ele tivesse na sua mente. O importante para Hitler, pregar uma estrela no peito, tatuar um número no braço, enterrar ou incinerar os corpos maltratados de suas vítimas indefesas, era o DNA, não a crença religiosa. O importante para Hitler... Então, para Hitler, eu, como filho e neto de judeus,
seria considerado judeu de qualquer maneira. Seria exterminado se vivesse na década de 1940 naquele shtetl, naquele vilarejo da Bessarábia, de onde minha família veio, fugida dos pogroms do Tsar Nicolau II. Já para os judeus religiosos, eu seria considerado um goi, palavra em Yiddish que significa não judeu, porque judeus precisam necessariamente acreditar em Deus. É preciso ter um pé no céu, acreditar nas revelações, nos milagres, nos dogmas, nos rituais, na tradição. Precisam saber que você não é um herege, que você não come hambúrguer com queijo e bacon. Não aceitam apenas o pé na terra, que sou filho de mãe judia. Tampouco interessa o fato de eu ter sido circuncisado a sangue frio com apenas uma semana de vida. Agora, quando eu respondo dizendo simplesmente sou judeu por ascendência, mas ateu por convicção, me questionam, esboçando quase sempre uma certa aflição. Quando te tornaste um ateu? Eu respondo, tábula rasa. Eu nasci ateu. Foi na infância que comecei a ser bombardeado com a ideia de que deveria ter uma religião. Meu avô Isaac me deu uma Bíblia, uma kippá e um talis para acompanhá-lo na sinagoga, no Pesach ou no Yom Kippur. Meu avô Davi me levava ao templo espírita kardecista que frequentava e me pedia para ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Minhas tias, que moravam no Rio de Janeiro, me levavam aos terreiros de Umbanda para receber passes. Ou então, na praia de Copacabana, ou Capão da Canoa, para jogar oferendas a Iemanjá. Minha babá me levava pela mão na igreja Santa Teresinha, quando ia confessar algum pecado. Na hora da missa, quando todos se ajoelhavam perante Cristo, eu dizia para ela, cheio de orgulho, vou ficar de pé. Meu avô me disse que os judeus não se ajoelham. Na adolescência, no colégio israelita, minha professora de história queria que eu lesse o Manifesto Comunista e acreditasse em Karl Marx e todas as suas falácias. Superstição, misticismo religioso, misticismo secular. Em todos esses casos, disse para mim mesmo, não. Eu nasci ateu, me mantive ateu e fui respeitado na minha escolha, porque na privacidade da minha família eclética e ecumênica, vivemos com liberdade religiosa sob o roto guarda-chuva de um precário Estado laico, fustigado a todo momento por movimentos contrários, sejam estes imbuídos da supressão da liberdade ou da religião, na busca da hegemonia ideológica ou religiosa. Estado laico deve ser entendido e tratado como sinônimo da mais absoluta liberdade de consciência e expressão. É aquele Estado no qual mantemos as mãos do governo, leia-se as mãos das massas ou dos tiranos, longe do nosso mais valioso capital, a nossa mente, o nosso aparato sensorial e de comunicação, partes integrantes do nosso corpo. Aristóteles, o grego, deu identidade ao indivíduo, transformando-o numa unidade particular e colocando-o no centro do universo. Averroes, muçulmano, e Maimônides, judeu, resgataram Aristóteles do esquecimento. A humanidade voltava seus olhos para si e para a terra. Tomás de Aquino, o frade católico, definiu os limites que separam a religião da razão, ou a razão da religião, salvando o catolicismo talvez do desaparecimento, mas abrindo as portas para o Renascimento e o Iluminismo. John Locke propôs, James Madison e Thomas Jefferson construíram o muro institucional que separou o Estado e religião,
tornando ilimitado o campo de ação da nossa consciência e da nossa expressão. Seja através de histórias parabólicas ou da simples constatação da realidade através do olhar científico, escrutinado por silogismos ótimos, a defesa da liberdade em geral e da liberdade religiosa é o que temos em comum neste palco. Nosso compromisso eterno é mostrar que estamos atentos ao que dizia Lord Acton. Abre aspas, em todos os tempos, os amigos sinceros da liberdade foram raros, e seus triunfos foram devidos às minorias que prevaleceram, associando-se a auxiliares cujos objetivos muitas vezes diferiam dos seus. E essa associação, que é sempre perigosa, às vezes foi desastrosa, dando aos oponentes motivos justos de oposição e acendendo disputas sobre os despojos na hora do sucesso. Ora, liberdade implica irresponsabilidade, não o contrário. Os indivíduos devem ser livres para agir de acordo com o seu próprio julgamento, com aquilo que constroem livremente em suas mentes, na forma de ideias, que incluem princípios ideais, que buscam guiá-los na árdua tarefa de identificar, criar e manter os valores materiais, intelectuais e espirituais que permitirão realizar seus propósitos de vida e alcançar a felicidade que melhor lhes aprouver, de acordo com o significado que cada um der à sua vida, que cada um der à sua existência. Liberdade religiosa demanda a separação absoluta entre Estado e religião. Religião é um assunto privado. Ninguém pode ser impedido nem obrigado de praticar uma, como eu nunca fui impedido de ser, nem obrigado a ser um ateu. Por sinal, a separação absoluta entre o Estado e a religião deveria se estender a outras áreas da atividade privada e produtiva dos indivíduos, quando estão agindo para criar, produzir e comerciar o que a criatividade, a engenhosidade, a ganância e as virtudes humanas podem materializar para benefício próprio e de terceiros interessados. Sim, sou ateu, mas não sou cínico. Acredito por convicção própria na realidade, nas ideias abstratas baseadas em evidências materiais, corroboradas pela lógica. Reconheço a existência, a lei da identidade e a consciência como verdades metafísicas axiomáticas. Não sou subjetivista. Vejo o mundo com objetividade. Não existe dicotomia entre corpo e mente. E a razão é um absoluto, como diria Ayn Rand, a heroína. Sou intolerante com as ideologias nihilistas, com o pós-modernismo que visa destruir a linguagem e nossa capacidade cognitiva de lidar com conceitos ancorados nos perceptos da realidade, impedindo-nos de formar integrações válidas e cognoscíveis. Eu prezo, como ser racional, a mais importante das nossas características, a de possuirmos livre-arbítrio para escolhermos focar nossa mente, pensar e agir exercendo e defendendo o inalienável direito moral à vida e seus corolários, os direitos à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade sob os olhos da justiça. Sim, da justiça. Sim, do mérito. Se aqui se faz o mal, que aqui e agora se pague. Se aqui se faz o bem, que aqui e agora se receba um bem em troca. Quando se sabe que religião é uma arte revelatória e dogmática, e o Estado é força bruta, teme-se que liberdade religiosa possa parecer uma contradição nos termos. Daí
a necessidade imperiosa de separar Estado e religião para que a aceitação do que prega a religião seja exclusivamente voluntária. Aos que, como eu, idealizam a vida em sociedade, que entendem que liberdade, no contexto social, nada mais é do que a ausência de coerção, que o Estado tem como exclusiva finalidade proteger os direitos do indivíduo, que eticamente é um fim em si mesmo, munido de racionalidade, autoestima e autointeresse, e por isso não pode estar sujeito ao dever, à obediência e à servidão para satisfazer altruisticamente entes como a família ou a sociedade, não resta nenhuma alternativa. O único sistema social que permite a liberdade individual, a propriedade privada, o Estado de Direito e o livre mercado é o capitalismo. A história é clara. O florescimento e prosperidade da humanidade tem relação inversa com a mentalidade religiosa e dogmática. A visão mística do mundo, a fé, a ética altruísta e as relações promíscuas entre a Igreja e o Estado foram desastrosas para a humanidade. Da mesma forma, em escala ainda maior, o foram quando os místicos seculares tomaram o Estado de assalto e praticaram todos os tipos de barbaridades. O Estado é um bem necessário. Sem governo, o próprio capitalismo inexiste. Um sistema social baseado em leis objetivas, cujo propósito é proteger os direitos individuais contra a violência, inclui necessariamente o respeito às crenças religiosas e às convicções ideológicas no âmbito privado. Querem viver sua fé na sociedade? Vivam, mas deixem os outros viverem as suas. Querem cultuar suas tradições? Cultuem. Querem viver como comunistas num kibbutz? Vivam, mas deixem o resto da humanidade em paz. Aos que creem na absoluta separação entre o Estado e a religião, na liberdade de consciência e de expressão como condição indispensável para os indivíduos florescerem e as sociedades prosperarem, eu digo que, por convencimento, precisamos romper os grilhões do que se mantém aprisionados nas cavernas de Platão, que os místicos religiosos ou seculares nos colocaram. Viva a liberdade de consciência, viva a liberdade de expressão, viva a liberdade. Obrigado. Obrigado, Rachevsky. Agora, então, vamos ouvir o Padre Círico. Father, the floor is yours. You have You have 20 minutes. How many minutes? 20. Good morning. I'm delighted to be with you. Let me take this off so that I don't... It falls to me to outline from a Christian perspective, and perhaps even ecumenically more broadly from a Judeo-Christian perspective, my understanding of religious liberty. And I begin with a great burden, and it is the burden of history, because throughout history we see that the tension between religion and human freedom has been problematic. It's problematic for reasons that I think are unnecessary, which I will outline in due course. But let me begin by acknowledging the reality that at points of history, the agency that claims to be the great defender of human dignity has often been the progenitor of oppression. In the name of perhaps good causes, more often in the name of the pursuit of power, and as the result of a deep and profound confusion of its own identity. For that reality
I, as a Roman Catholic priest, offer a profound apology for those communities of people who have suffered at the hands of religious zealots of any kind, but most particularly at the hands of Christians. I denounce and separate myself from such oppression, and I want to clearly state that that denunciation is based on the Christian proposition that God so loved the world that he came and gave his Son that people might be saved from the effects of sin. And one of the great historical instances of sin have been those who have pursued, in the name of religion and in the name of Christianity, a persecution of people who do not agree with them. Let me outline the positive case for the Christian view of freedom in society based on human dignity. And it begins at a somewhat similar place from where my colleague Roberto began. It is the adoption of the Jewish insight that human beings have one foot in heaven and one foot on earth. And where we get that idea from is the book of Genesis, that when God formed man, he formed him from the dust of the earth, so that we are corporeal. We have a relationship to the real world, a world of scarcity, a world of limitations, a world that requires the use of our minds to bring forth things from the world in order to survive in this world, which we do only under the condition of liberty, by the use of our reason and engagement with the material world. But the other part of that passage says that man had breathed into him the breath of life. That's where we put ourselves also in the transcendent realm, in the heavenly realm, if you will. That we possess, as a result of that combination of the physical and the transcendent, an inherent dignity which distinguishes us from the whole of material creation, particularly sentient creation. I'm trying to make sure that I'm watching my clock here good. And this understanding of the human person pervades the scriptures and is reinforced and adopted by the Christian revelation, that Christ himself is seen as redeeming the world precisely through his association with the material world, that he comes to us not as an alien from out of space, but from within the human condition, being born in the likeness of man through the agency of, I might add, a Jewish woman. And that this becomes the paradigm, the understanding of the way in which the church will see itself in the world. The reason I say that the curtailment of religious liberty, the curtailment of people's right to exercise conscience in society is rejected by the Christian vision comes from no less a source than Jesus himself. In one instance where he is asked about the obligation to pay the temple tax, Jesus asks to see the coin of the realm. It's the coin of Caesar. And he says, whose face is on that coin? And the answer comes, Caesar's. And Jesus says, then pay to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. In this way, Christ sets a distinction between the role of the state and the role of faith. One might describe this as the realm of authority and the realm of power. This is a distinction that a sociologist, Robert Nesbitt, has made to, I think, great advantage for the sake of clarity. What Nesbitt said is that there are two ways of constricting behavior in society, and behavior needs to be constricted in society. One is through power. That is through
a force outside of oneself, outside of one's acquiescence, outside of one's choice, and that is the state. That the state and its power can coerce human behavior, can restrict human liberty. The other form is the form of authority, and that is an interior acquiescence to something that someone regards as valid. That can be tradition, it can be religion, it can be one's own conclusions about whatever the case may be, but that constrains their behavior because of their own belief and own principles. What Jesus does in offering the juxtaposition between God and Caesar is he is giving us these two distinctions between authority and power. Caesar representing power and God representing that interior authority that people freely acquiesce to. The Christian belief is that people must be free in society in order to attain the truth and an understanding of the truth, so that coercion is antithetical to the core Christian concept as laid down by Jesus. Now, that was the reality of the church in its nascent stage. But as time went on, the church that was persecuted by Caesar would be tolerated then by the Roman authorities and eventually become a participant in the adjudication of society by the use of force. Let no one think that this amalgamation of the power of church and state, of Caesar and papal authority that would emerge down through the ages, particularly the early and late Middle Ages, that this was without contention. History is filled with examples of people who would stand up against that and call for conscience, who would call for freedom of religion. In fact, the phrase freedom of religion is used for the first time in a Christian apologist in I believe it's the 3rd century, who insisted on the importance of religious liberty precisely on the basis of the theological conviction that one cannot serve God if one is being coerced to serve God. So that's why I say it's antithetical to my mind that the church would ever take up the means of coercion in an attempt to achieve what it can't achieve, which is the redemption of the human soul. We see this also in canon law. For example, when a person is ordained to the priesthood, they are asked to make vows freely. When marriages take place, the vows of marriage must take place freely. The abuse of that ideal, the abuse of that canonical and theological requirement certainly was pervasive and perhaps even dominant, but nonetheless the theology of it is there embedded in the conscience and in the memory of the church. What Christianity has to insist upon is that it seeks to propose the gospel of Christ and never to impose the gospel. In other words, one might put it this way: what we seek is not Christendom, but Christianity. I also ask you to consider that when the church was free to operate, the incredible contributions that the church gave to society, the benefits of which we continue to enjoy today. That based on this anthropology of human dignity, that man is created in the image and likeness of God, that man is the summit of creation, that there is a hierarchy in creation, and that the human person's ability to reason, ability to reflect on their conscience, ability to live out both their corporeal reality and their transcendent reality, which must not be mistaken with mysticism. We can discuss that if you like at some point. That this anthropology formed the basis, when combined with the love that Jesus
called his disciples to enact, especially toward the most vulnerable, because even the most vulnerable share that image and likeness of God with every other human being, that inspiration, that anthropology, provided the inspiration for literal armies of men and women to go throughout the world, not only preaching the spiritual, the transcendent message of the gospel, but also building corporeal institutions that would enable people to live better, more comfortable lives. I suggest to you that the discipline of economics, the scientific discipline of economics, emerges not from utilitarian pleasure seekers or comfort seekers, but from the halls and monasteries where moral theologians, labored over questions about what our obligations are in the material world and with our material goods. I give you the entire school of Salamanca, which forms the basis of the first and most primary sources of economic thinking long before Adam Smith, that these scholastic theologians, disciples of St. Thomas Aquinas, were busy about questions that we debate today, whether it's rates of taxation, the limitations of the state in economic affairs, or inflationary policies, just prices, and the like, that all of these come out of a theological reflection first and foremost. I give you the institution of the university, that systematic learning, understood in a rational way, was formed into institutions. It's not to say that people didn't educate prior to the university, but in a systematic way, the capacity of the human mind to see and to reason and to engage the reality of the material world was seen as so important, and indeed as a vocation from God, that the church, through these armies of men and women, would form schools and educational institutions, primary of which is the university, and that continues to this day. In fact, we are on the campus of a Catholic university here in Brazil right now. Consider the fact that throughout the world, the largest educational institutional system is privately run by religious institutions. Institutions of charity as well. It's not to say that there wasn't almsgiving prior to it, but this combined notion of the transcendent and the physical, this organizational genius of the early Christian church, went a long way to promoting institutionalized charity for people, and even charity beyond one's own religious conviction. In other words, the idea was that we serve people not because they are Christians, but because we are Christians. And to this day, the largest private charities in the world are operated as the result of religious inspiration. The hospital system itself, organized systematic care for the sick and the dying, comes out of an appreciation of human dignity, which, as I say, goes back to the Garden of Eden and is reinforced by the theology of the church for 2,000 years. So that the hospitals began when rooms in the back corridors of convents and monasteries were available. People would bring their dying, not knowing what to do with people who were dying and potentially contagious. They were brought to nuns and to monks who ministered to them, who had primitive medicines. Today's digestivi that we enjoy after a meal are really primitive medicines that were invented oftentimes by monks and nuns who were using herbs and primitive medicinal elements in order to ease the dying of the poor. Sanitation systems that were developed as a result of their acquaintanceship and intimacy with caring for human need. All of these systems come into play into the hospital system itself. I could go on and on with similar kinds of things, but I would say that the scientific method itself, formulated first by a Catholic priest, is another indication that human beings under this anthropology
saw themselves in the material world, but also understood that there was something beyond what they understood about the material world, that is their transcendence, that prompted in them a desire to search for the truth of things, and that continues to do that when the church is at its best. I do not believe in an amalgamation of church and state, but I think it is artificial and in fact dangerous to propose a separation of religion and society, because people are homo religiosus, that human beings have a desire to know the truth of things and to understand that the truth of things sometimes transcends the ability of simple reason to give us the answer to things. And that this isn't just to say that mysticism, you can make things up as you go along, but that it's rooted in an understanding, again, of the rational faculty of the human person. All of these things combine together to give us an understanding of how antithetical coercion is in modern society. And when we see a secularism that becomes scientistic, not scientific, that only accounts for the physicality of people and not in addition to that, their social relationships that are part and parcel of human beings from the moment of their conception. And we saw this on stilts during the pandemic when scientists who became the new philosopher kings in our society were proposing things that alienated people in need from their families, that prevented people from visiting people as they were dying, that even restricted the ministration of the church to the well-being of people, that all of these things did not advantage human beings. And if we restrict religion to some corner of society, especially when we do it by law, by administration, we create a deleterious effect in society. We inhibit the knowledge that people need by human cooperation and social engagement that comes from our learning from one another and building a better world and a better society. We need to have a society that limits the coercive force of any institution, because the dignity of the human person requires that. We all have a destiny that goes beyond our physicality, and that the explanation of who we are and the understanding of who we are cannot be fully accounted for unless we have the right in our conscience to pursue our true and authentic telos, our true and authentic end, which was given to us in the creation of our beings and in the creation of the world. Christianity, religion itself, can be an ally to human freedom. It need not be its enemy. Thank you very much. Thank you, Father. Então agora vamos começar aqui um pequeno debate. Acho que é o momento mais esperado aí de todos, sobre esse tema que é tão importante: Estado laico, liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de consciência. E para provocar um pouco o padre, liberdade de consciência me faz lembrar a dieta de Worms, quando Martinho Lutero disse para Carlos V que era cativo da palavra de Deus e de sua consciência. Então ali nasce a liberdade de consciência. Rachevsky, começando contigo, já que tu abriu o nosso painel, em algum momento tu falaste muito bem que nós todos devemos ser livres para agir. Eu anotei aqui. E em outro momento tu colocaste que é da necessária separação absoluta do Estado
e da igreja. E num terceiro momento, tu colocaste que a religião ela deve estar no âmbito privado. Lembrando de um dos teóricos da liberdade, Isaiah Berlin, ele demonstra no 4 Ensaios da Liberdade que a primeira dimensão da liberdade é a dimensão negativa, que se resume pela não interferência no estado da vida das pessoas. Mas ele também fala de uma dimensão muito importante, que é a dimensão positiva, em que o Estado deve criar meios mínimos para que as pessoas possam ser livres. Bom, pensando na dimensão positiva, e na sua fala, Rachevsky, que os homens são livres para agir, e que a liberdade religiosa possui uma dimensão chamada action, ou seja, a liberdade religiosa nada mais é do que o exercício da crença no espaço público. Será que a religião também não tem essa natureza pública? Afinal de contas, nós somos livres para agir e nós precisamos agir também no público. E eu não tenho como deixar de ser religioso na esfera pública. E lembrando a liberdade positiva, o Estado não deveria, sem interferir na religião ou sem ser religioso, criar condições mínimas para que o fenômeno religioso aconteça. Lembrando que a Declaração de Independência dos Estados Unidos começa assim. Inclusive é uma das frases mais citadas do idioma inglês, né? Consideramos estas verdades como autoevidentes. Que a criatura é dotada do seu Criador, é dotado por seu Criador, dos direitos básicos à liberdade, propriedade e felicidade. Então, a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos fala do Criador, né? Coloca o Criador no espaço público. Então, minha pergunta será que o Estado, de certa forma, não deve ir além da dimensão negativa da liberdade e, de repente, derrubar esse muro de separação para promover condições mínimas para que as pessoas sejam livres para agir também no espaço público? Eu vou colocar da seguinte maneira, tentando recontextualizar a minha fala, quando eu disse que as pessoas devem ser livres para agir, eu também disse que elas devem ser livres para agir de acordo com o seu próprio julgamento. Ou seja, as pessoas elas não são autômatas, elas agem e devem agir baseadas naquilo que elas têm na sua consciência, nas ideias, nos princípios e valores ideais que elas defendem. Ora, as pessoas das mais diversas religiões, ou as que não têm religião, elas têm uma visão moral, uma visão do mundo e uma visão moral a respeito das coisas, dos valores necessários para a sua vida, que fazem com que necessariamente elas ajam sobre essas crenças ou essas convicções. Então, a mente humana, a mente do indivíduo é que faz com que o agente se mova em direção àquilo que ele pretende, né? Os seus objetivos, as suas metas, os seus propósitos, que devem ser realizados para que se possa alcançar a felicidade desejada, que é um objetivo comum. Todo mundo quer alcançar a sua felicidade à sua maneira. Ora, se eu estou dizendo que cada um deve agir de acordo com o seu julgamento, eu estou dizendo que ninguém pode obrigá-lo a agir de forma diferente. E que também ele não pode agir contrariando as crenças alheias. Porque, se for diferente disso, necessariamente haverá conflito e haverá violência.
E quando a gente coloca o Estado a serviço de qualquer agente desses, para impor uma determinada razão ou uma determinada fé, nós perdemos a liberdade. Não apenas a liberdade do indivíduo envolvido, como a liberdade de forma transcendente, ou seja, de toda a sociedade, né? Então, é como eu disse, é temerário que nós deixemos o Estado com as suas mãos estendidas sobre as nossas consciências e sobre os nossos corpos, apoiando determinados segmentos ou se colocando em oposição a determinados segmentos. E eu defini claramente o que é liberdade na sociedade. É ausência de coerção. O papel do Estado exclusivo, limitado, é o de proteger os direitos individuais da violência praticada por terceiros. A partir do momento em que o Estado se associa a qualquer visão de mundo, a qualquer visão baseada na fé ou mesmo num pensamento racionalista, né, se cria o ambiente propício para o estabelecimento de uma tirania. Obrigado, Rachevsky. Vamos continuar aqui. Vamos voltar para esse assunto. Deixa eu agora virar minha metralhadora aqui para o padre. I will ask the question in Portuguese, and the translation team will the translation for you. Ok? Bom, então, lembrando agora de outro autor, outro liberal, Alexis de Tocqueville, ao explicar a democracia nos Estados Unidos, ele certifica em sua principal obra, A Democracia na América, abre aspas, que nos Estados Unidos não há ódio religioso, porque a religião é universalmente respeitada. Esse respeito religioso afirmado por Tocqueville é no sentido de não interferência do Estado no fenômeno religioso e um respeito entre as pessoas. Como eu disse antes, a não interferência estatal é uma das dimensões da liberdade. Bom, pode-se dizer que essa não interferência estatal a religião contribuiu para os Estados Unidos se tornarem a maior democracia do mundo? Yes, I think for us to proceed fruitfully here, it may be necessary to clarify some things that we're talking about. First of all, we speak about the freedom of the church in the public sector. By public, we very often, at least in English, people think they mean state-subsidized or state-run things. When the church runs a private hospital, it's even totally independent of government money, which in these days has become less and less the case, unfortunately. Those hospitals are public. They deal in the sense that they deal with the public. They deal with people who come to them. And I think what creates the conflict here is the presumption on the part of the state to assume more and more social responsibilities in society. So an atheist might rightly feel aggrieved when his tax money is going to support something, an adoption agency that he doesn't agree with the policies of, or a hospital or a school that teaches things that he finds offensive. But that conflict isn't really necessarily a conflict between a person's religion and another person's lack of religion, but the fact that the state is coercing
Party A to support Party B in the propagation. I think we could have a lot greater tolerance for our differences, and this isn't to say we'd eviscerate all conflicts, but I think we would reduce an enormous number of them if we just let private adoption agencies or private schools with no government subsidies and minimal government interference to exist and to do what it does. So I think this is part of it. And if you ask, is what Tocqueville saw in American society the cause for, you want to call it the greatness of the United States, I would say yes. Because at the time that Tocqueville was viewing this stuff in the early 19th century, there was far less involvement. There wasn't a public school system for example, at that period of time. That didn't come until later for reasons that are very interesting, but I won't go into right now. So, and let's remember that the great phrase from the Declaration of Independence, as you quoted it incorrectly, it didn't include property. It was the right of people to their life, their liberty, and the pursuit of happiness. It didn't have. Now, I think property is pretty necessary for the pursuit of happiness because it's the guarantor of human freedom. It's the way in which we instantiate our freedom. You can say that a person has the freedom to write, but if they don't have the freedom to have a pen and paper or a computer, what does that mean? They have to have the right to acquire property and to be able to trade that property with other people. And the commercial society, the society, by which I mean not a society that is dominated by an ideology of commerce, but allows commerce based on the subjective decisions of people engaged in that, is a society that tutors people in tolerance, because we very often will sell an ugly shirt to a person who loves the shirt. Well, I'll tolerate that shirt for the sake of the money that you'll give me for that shirt. So I think to the extent that society is constricted to the rule of politicians, we create occasions for great conflict. I think, and Roberto, perhaps you might want to take a moment to nuance some of your statement about this absolute right of conscience, to amend your understanding that a conscience needs, in order to save it from subjectivism, a conscience needs to have reference to the truth of who human beings are. So that if my conscience, that is this interior compulsion or desire or even a felt obligation is to kill you, I don't have the absolute right to do that because this is not a conscience that is tutored by the truth. And it's truth that needs to be the end goal and not just liberty, because liberty is a vacuum. So we want to encourage people to move toward the truth, and if we restrict their liberty, you restrict their ability to discern the truth. Pode sim. Eu vou aproveitar o fato do Padre Robert ter me mencionado para pedir a palavra e falar a respeito desta questão. É importante, eu acho, conceitualmente, para um bom entendimento, isso a gente visualiza no debate público, em geral, que se distingua claramente o que significa público do que significa estatal. São duas coisas completamente diferentes. No ambiente público, o ambiente onde todos nós, indivíduos, interagimos, que deveria ser de forma livre, existem os agentes privados, isolados ou associados, e os agentes estatais, que são aqueles que têm a outorga do uso da coerção dentro da sociedade. Então, quando a gente fala que a religião, ou eu digo que a religião ela deve ser privada, eu simplesmente estou dizendo que
sim, ela pode ser pública. No entanto, ela não pode estar associada ao Estado, aquilo que é estatal. Porque, afinal de contas, as nossas relações individuais são públicas. Uma sociedade é um ente público, é um ente coletivo, onde os indivíduos interagem para buscar conhecimento, para buscar produzir os valores que lhes interessam, sejam eles materiais, intelectuais ou espirituais, sem que haja o uso da força ou de fraude. Quer dizer, a verdade está contida na oposição à fraude e o que é certo pode estar contido na oposição à força. Né? Então, não é apenas a verdade, é a verdade e o que é certo, tendo em vista o que a gente pode considerar diferenças entre o bem e o mal, considerando um determinado padrão de valor, que no caso eu entendo que é a nossa própria vida para um propósito que é a nossa própria felicidade. Essa questão do público e do privado é sempre importante deixar bem claro, até porque tem algumas escolas que ao projetar isso na sociedade, colocam da seguinte forma: nós temos o fórum interno e nós temos o fórum externo. O fórum interno é o famoso, que eu ouvi bastante na pandemia, rezar em casa. Não é? Então você pode viver a sua religião na sua casa, na sua vida privada, e apenas isso. Um lugar que acontece o fórum interno, que o fórum interno é respeitado, é no Afeganistão. Não é? O Afeganistão é uma teocracia islâmica em que as pessoas podem ter liberdade de crença. Que as pessoas têm liberdade de crença. Eu, inclusive, em 2019, estive nos Estados Unidos, na BYU. Até tem alguém aqui da BYU, não sei se ele está aí. Levanta a mão aí. Acho que não está mais. Ah, está lá em cima. Então, eu estive, e aí, padre, tinha um ministro da Suprema Corte do Afeganistão, neste evento, Hashevsky. E ele estava falando que no Afeganistão tem liberdade de crença. Ele usava o termo religious freedom, liberdade religiosa. Quando ele terminou de falar, eu perguntei para ele: olha, religious freedom? Tem religious belief. Aí, sim, religious belief, porque é apenas interno. Você pode rezar, mas na rua não, porque é crime. Então, essa faceta externa da religião, quando nós falamos em faceta pública, é exatamente nesse sentido. Porque o fórum interno você tem numa teocracia islâmica. Na teocracia islâmica as pessoas têm liberdade de crença. Também existe uma escola, que é a escola francesa, que muitas vezes submete a liberdade religiosa como o patinho feio das liberdades. Ou seja, a liberdade religiosa serve para proteger religioso, e nada mais. E aí esquecem da função estruturante da liberdade religiosa. E aqui eu gostaria de voltar para o padre para fazer uma pergunta, e ele muito bem colocaste ali que a democracia da América é a visão de Tocqueville lá no século XIX, de um Estados Unidos que estava nascendo. Eu aqui até falei de cor aqui o preâmbulo da declaração e coloquei o propriedade ali. Mas hoje em dia, padre, hoje, século XXI, esse respeito e não interferência ainda existe nos Estados Unidos? Ou existe uma mitigação dessa não interferência? E já emendando uma outra pergunta, parte da doutrina norte-americana, quando se debruça a liberdade religiosa, diz que a Suprema Corte, tendo como norte o Wall of Separation, muitas vezes acabou criando um ambiente de irreligiosidade, ou melhor, um sentimento contra a religião.
Será que essa separação absoluta, esse wall of separation, não tem como defeito criar um ambiente contra a religião, hostil à religião, o que pode ser prejudicial à própria democracia? Visto que a democracia é o ambiente onde todas as vozes devem ser ouvidas e o Estado, daí voltando para Berlim, deve promover isso. As to the question of what has happened in the intervening years since Tocqueville and today, I think for a great part of the 20th century, there has been, as you noted, a movement in Supreme Court cases that began to diminish the freedom of religion. Let's remember that the Establishment Clause of the Constitution of the United States, and I'm not a lawyer, but to the extent that it's affected me as a religious leader, that the Establishment Clause involved the church and the state. That there would be this independent function of the two. The phrase, the wall of separation, doesn't exist, of course, in the Constitution. It is telling to me that in the modern era, there has emerged a slight, and I think somewhat duplicitous, shift in the language on the part of, let me call them statist politicians, from arguing for the separation or for arguing for the freedom of the church to the freedom of religion. They don't want to acknowledge the freedom of religion. They want to allow religion to the extent that it doesn't build institutions that influence society. And I think that is what we're seeing play out. Now, the most recent Supreme Court decisions of the last 2 years indicate a shift back to the original intent. And I think, from my perspective, that's a much better position to take. It would also guarantee for a greater diversity in society. And I think a greater justice, because remember that part of the people who are paying for these institutions that are operated by the progressives, pushing progressive agendas. Let's not pretend for a moment that that the secularist idea isn't a certain philosophical, based on a certain philosophical set of propositions. It is, and in many cases, those are antithetical to religious belief, and yet religious believers are forced to subsidize those institutions. I think that is as unjust as the reverse, which is what the safeguards are supposed to be in place for. So I think that's a very important distinction to maintain. Quando eu escrevi o meu texto, que eu ia manifestar as minhas ideias aqui nesse plenário, quando falei em muro de separação entre o Estado e a religião, talvez o Estado e a consciência individual, eu coloquei que James Madison, Thomas Jefferson, estabeleceram uma pedra fundamental para esse muro de separação. E a primeira emenda da Constituição americana é clara, né? Não há dúvida sobre o que isso significa e a sua necessidade. Diz exatamente o seguinte: o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de expressão, e por aí vai. Ou seja, nós somos livres por natureza, e somente sob coerção nós
acabamos deixando de exercer essa liberdade. Como o Estado é sinônimo de coerção, e é uma coerção insuportável, é muito difícil qualquer indivíduo fazer frente à força do Estado, a não ser usando o próprio Estado. Então, é óbvio que o muro de separação estabelecido visava e visa impedir que os homens que habitam os parlamentos americanos, e deveria ser assim no mundo inteiro, colocassem as suas mãos nas nossas mentes e nos empurrassem sob a ponta de um fuzil por caminhos que nós, se agíssemos de acordo com o nosso julgamento, não perseguiríamos. Mas veja, né, Chaves, como exegese é exegese, né? Um caso recente nos Estados Unidos, ano passado, de um técnico de futebol americano, um concursado, um professor de educação física, que também era técnico do time da escola. Ele, no final dos jogos, acabava o jogo, ele se ajoelhava no meio do campo para agradecer a Deus. E assim, era coisa de 5 segundos. Né? E alguns alunos começaram a se ajoelhar junto com ele também. Passou um tempo, esse professor foi chamado pela diretoria, e o diretor disse, olha, o Estado é laico, você não pode fazer isso. Resumo, ele foi demitido por se ajoelhar 5 segundos no meio do campo, e ele foi para a justiça, ele perdeu em primeiro, segundo grau, foi para a Suprema Corte, e com uma maioria apertada, a Suprema Corte disse, olha, isso é liberdade religiosa, isso é exatamente a primeira emenda, nós não podemos nos meter na fé dele. Se depois do jogo, acabou o jogo, ele se ajoelhar para agradecer a vitória, ou a derrota, ou agradecer o trabalho, isso é exatamente Estado laico e liberdade religiosa. E aí ele acabou vencendo na Suprema Corte por uma bem apertada foi a decisão. Isso foi ano passado. Agora eu vou abrir espaço para perguntas. E enquanto o Rachevski complementa aqui, vocês já se... Então, o primeiro vai ser o Tiago, o segundo vai ser o Boeira, tá? E aí vocês vão levantando a mão aí que eu vou tentar fazer uma fila. Nós temos aí mais uns 15 minutos. Achei muito interessante tu levantares esse tema, porque ele também é uma discussão que no debate público é muito mal entendida, ou é entendida apenas pela metade. Porque, sim, as pessoas têm liberdade de expressão, têm o direito de liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão não significa apenas você poder dizer o que pensa. Significa também que você não é obrigado a ouvir o que não quer, apoiar o que discorda, dar espaço ou suporte aos seus antagonistas. Isso faz parte da liberdade de expressão. E se nós estamos falando que aquela apresentação ela ocorreu num local privado, numa propriedade privada, é direito do dono do lugar dizer... Sim, é pública, mas tem dono. Alguém é dono. Ela não é terra de ninguém. Alguém estabelece o negócio. Então, o Estado, ora, exatamente o que eu estou dizendo. Deveria ser privado e não público. O Estado não deveria colocar a mão em nada nas nossas vidas, a não ser caso a gente pratique uma violência contra alguém. Aí sim é necessário que o Estado haja retaliatoriamente para impedir que a gente viole o direito, seja ele qual for, dos outros. Então, escolas públicas estatais, né? Tu te referiste à escola pública, mas eu me refiro a uma escola estatal, né? Não deveria existir. Tudo na sociedade deveria ser privado, como nós somos, seres privados, dotados de consciência própria, que nos permite agir de acordo com o nosso próprio julgamento. Ótimo, vamos começar então. Tiago, TJ. Bom dia. Bom dia, padre. Bom dia, Rachevski. Bom dia, Tiago. O Washington Post publica ontem ou hoje a respeito de que o Lula era a esperança para o Oeste, mas Lula, presidente do Brasil, né, está se aliando a países
totalitaristas, fascínoras, enfim, a Rússia, China, Irã. Eu queria a análise de vocês dois sobre quaisquer perspectivas, liberdade religiosa ou liberdade em geral. Qual é o risco para a liberdade, para o liberalismo, para uma sociedade livre, do presidente, até o Trump falou, né, que estamos perdendo o Brasil, numa entrevista aí para a Fox News. Qual é o risco do Lula em se associando a essas mentalidades totalitárias, sendo o Brasil o maior país aqui do hemisfério, enfim, da América Latina, hemisfério sul, que o vale, não em população, mas também economia forte. Como é que vocês analisam essa... Vocês têm preocupação com Quem começa? Certa vez eu fui convidado por um amigo para visitar Cuba. E eu disse para ele, eu não vou para Cuba. O que eu vou fazer em Cuba? Não, vamos ver lá como é que vive aquela sociedade. Eu disse, olha, para eu conhecer uma sociedade socialista, eu não preciso sair do Brasil. Tá? Quer dizer, o Brasil é uma sociedade socialista de corte fascista, onde o governo intervém na vida de todo mundo, através do uso da coerção, de leis absurdas, de cortes irracionais que não respeitam o próprio direito, parlamentos que querem mandar nas nossas vidas como se as nossas vidas fossem propriedades deles. Então, o Brasil é um país desenhado e que funciona como essas sociedades onde os governos são autoritários, totalitários. Nós talvez apenas não tenhamos chegado neste estágio ainda. Mas se eu olhar para a China, por exemplo, até 2008, eu posso dizer com absoluta segurança que a China, em termos econômicos, era um país muito mais livre do que o Brasil, que é um país cartorial, é um país fechado ao mundo. E o que esperar do Lula nessas relações internacionais? Basta ler a história recente. O Brasil foi, e enquanto estiver esta mentalidade coletivista, estatista vigindo, não apenas no governo, mas na própria sociedade, nós continuaremos assim. Lula é um autoritário, corporativista, um pragmático que busca apenas o ganho próprio e dos seus comparsas, sacrificando a sociedade brasileira e a vida dos brasileiros, e não há nada mais cômodo do que um líder desse tipo se associar aos seus. É isso que acontece. Nós precisamos mudar o Brasil, ou para mudar o Brasil, mudar de mentalidade. Nós precisamos nos associar para termos mais liberdade, para buscarmos a nossa felicidade. E como disse o padre Robert, como diz, quando parafraseou a Declaração de Direitos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, para podermos construir as propriedades, com o fruto do nosso trabalho, para sermos felizes como desejamos. Então, não há nenhuma novidade nessa ação do Lula. Nós estamos caminhando para trás. Nós estamos olhando, ou se estivermos andando para frente, nós estamos de olho no retrovisor. Tudo aquilo que a gente viu no passado, a gente vai continuar vendo no presente e no futuro. Father? Just a short observation. It might be impolite of me to be visiting a country in which I don't vote to comment on the politics of it, but my comments are not political, they're moral. And that I do have an obligation to do. It doesn't surprise me in the least that Lula would seek out totalitarian regimes because he shares their DNA. I think that the notion of freedom is frightening to people who want to control
the whole of society. So you have to find allies for various reasons to maintain your power. And I think it is not only sad, but very dangerous to see this happening. What is encouraging is to see young people who get it, who understand what's happening. And I think we just have to be smarter than them. We have to organize ourselves in a way based on principle, based on moral principle, that works to create spheres, more and more spheres of freedom in society, so that we are independent of these kinds of machinations. Para completar a minha resposta a ti, Tiago, é interessante que eu falei em místicos religiosos e místicos seculares. E não é por acaso que o Lula se associa ao Irã, que é uma teocracia autoritária, e a países como a Nicarágua, que persegue, como ninguém, religiosos, principalmente os católicos, né? Então, talvez a gente vá perseguir o mesmo caminho. Esses místicos religiosos, eles precisam substituir Deus, né? Porque eles se colocam como salvadores. E só Deus salva. Bueira? Primeiramente, muito obrigado ao Padre Cirico, ao Roberto. Eu queria voltar num ponto que me parece muito importante e que apareceu em algum momento na fala do Roberto, quando ele nos disse assim que o ser humano, eu uso ser humano, tu usas indivíduo, né, persegue determinados objetivos, propósitos, fins. Uma das sendas do secularismo é o que a gente poderia chamar de intelectualismo. É uma tendência a se formular proposições com esquemas mentais teóricos amplos, onde nós colocamos certas coisas e submetemos a realidade a esses esquemas. Por exemplo, a antropologia entra nesse processo e, desde Maquiavel, Hobbes e, sobretudo, em Kant, nós percebemos que as relações entre política e sociedade se colocam dessa forma, ou seja, como se fossem esquemas teóricos que pretendem explicar universalmente todas as realidades subjacentes ao envolvimento do Estado com o ser humano ou da política com a sociedade de uma forma mais ampla. Só que me parece que isso é uma armadilha que apresenta muitas dificuldades. E uma delas é acerca do que eu vou chamar aqui de a razão prática e todos os seus postulados. Ou seja, toda a riqueza, toda a complexidade que o raciocínio prático, que a intencionalidade humana e que a persecução de determinados objetivos em comum apresenta, mostra que muitas vezes esses esquemas são insuficientes para explicar essa complexidade profunda do ser humano, da condição humana e do modo como o ser humano age e interage socialmente. Dentro disso, e tu falasse sobre os propósitos que o ser humano persegue, me parece que é necessário ver algo aí dentro que, embora sutil, é muito importante. O fato de que nós, seres humanos, compartilhamos determinados fins, compartilhamos determinados objetivos. E que o fato mesmo de que nós reconhecemos esses objetivos dos outros, já nos impele a não só ter ciência disso, mas de algum modo também viver e experimentar esses objetivos. E muitos desses fins supõem instituições que não só reconheçam, como também promovam esses fins, sejam elas públicas, sejam elas privadas. E as liberdades demandam isso, não só a liberdade religiosa, mas também a liberdade de ir e vir, a liberdade de falar, a liberdade de crer, a liberdade de ter consciência e outras liberdades. O que significa dizer que um compartilhamento mínimo comum, o que a gente poderia chamar de bem comum e as suas exigências, é algo que se apresenta nesse processo, como uma exigência da razão prática. Quer dizer, não uma exigência que nós escolhemos, ou algo que pertença a um esquema teórico determinado,
mas algo que é uma exigência real dos seres humanos, por razões antropológicas. E aqui eu te perguntaria ao padre e ao Roberto, embora nós saibamos que público e Estado são coisas diversas, o Estado pode ser um aliado no processo de perseguir e favorecer a persecução desses objetivos compartilhados. Qual o limite do Estado nisso? Não existe nenhum espaço para o Estado promover a realização do bem comum? Ou se há, qual é esse limite? Eu acho que esse é o ponto que apresenta uma sutil, mas muito importante diferença entre a visão de mundo que tu apresentas e a visão de mundo que o padre Cirico apresenta. Bom, eu não percebi essa diferença de antemão, mas isso, de qualquer maneira, é irrelevante. Tá? Como eu disse, o Estado, aquele grupo de pessoas a qual foi outorgado o monopólio do uso da coerção, tá? Ele tem, no meu modo de entender, para que a sociedade efetivamente possa cooperar espontaneamente, ou seja, as pessoas elas levam ao público os seus interesses privados, ou seja, elas cooperam voluntariamente, ou elas trocam valores que criaram voluntariamente. Tu não pode trocar um valor que não tenha sido criado, né? A não ser que você troque um valor que alguém criou e por alguma circunstância qualquer lhe foi dado, seja através de um processo de caridade, por exemplo, ou através de um processo que envolve a coerção, uma redistribuição forçada desse valor para aquele que irá usufruir dele mesmo sem tê-lo criado, né? Então, para mim existe uma distinção clara entre de que maneira o Estado pode agir para fazer o bem sem necessariamente fazer o mal. Porque quando tu usa a coerção contrariando a vontade do coagido, tu estás fazendo mal para aquela pessoa. Tá? Se tu vai fazer o bem para alguém fazendo mal para outro, isso, no meu modo de entender, é uma violência, é uma injustiça, é uma arbitrariedade. Não deve ser feito. E o papel do governo é exatamente esse, impedir que aqueles que não criam e querem impor a sua necessidade àqueles que produzem, de acordo com a sua capacidade, né, não o façam. Ou seja, o papel do Estado, para mim, é exatamente negar a máxima de Karl Marx, de cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. É exatamente o oposto. Se eu tenho uma necessidade, eu vou expressar essa necessidade para todos aqueles que podem oferecer uma solução e vou retribuir, baseado na justiça, de acordo com a minha eleição, né, aquilo que me foi dado. Então, quando se fala em consciência, quando se fala em propósito, neste sentido, sempre é o propósito individual de cada um. Eu não posso ter como propósito mudar a sociedade de acordo com a minha razão ou com a minha crença, porque eu estou lidando com os outros, com pessoas, com indivíduos tão soberanos sobre suas vidas quanto eu. Ora, se eu estou falando em individualismo, em soberania, eu estou dizendo que não há um reino aqui onde os outros são cobaias da minha vontade e eles devem obedecer aquilo que eu acho melhor para eles ou para a sociedade. Quando a gente fala, e tu falaste em razão nada mais é para mim do que a identificação correta
nem sempre correta, da realidade. É a busca constante da verdade, do truth, comentado pelo padre Robert, para que a gente, então, com base na verdade, faça o que é certo e o que é errado. E para mim o que é certo é exatamente isso, permitir que cada indivíduo persiga os seus propósitos para buscar a sua própria felicidade, sem em nenhum momento gerar externalidades que possam prejudicar os outros. Se esta ação gerar externalidades favoráveis e criar, portanto, free riders, né, caroneiros dessa ação, cada caso, baseado na política de liberdade individual e de propriedade privada, vai ser tratada como tal. Então, a razão, quando eu falo em razão, eu não falo em racionalismo. Eu não falo em consciências gerando verdades à revelia do que a gente vê na realidade, porque os direitos individuais eles vêm da realidade. Porque quando eu digo que eu sou racional, eu digo que eu tenho mente, eu tenho o direito à escolha, eu sei o que é bom para mim, mesmo não sendo, eu posso achar que é bom para mim. Se aquilo me casar um mal, é problema meu. Se casar um mal para outros, aí sim o governo poderia intervir para impedir que esse mal se propagasse, ou melhor, se expandisse, ou que a injustiça permanecesse, né? Tem que estabelecer uma ação retaliatória para conter aquele ser violento ou fazê-lo compensar os resultados da externalidade negativa derivada da sua ação. It is manifestly the case that human beings are social by nature. We are such from the first moment of our conception. Our relationship is with our mother in the womb. The whole of our lives is a continuation of that, balancing our relationships with other people and attempting to achieve what we perceive we need for our life by cooperation with other people. There's no such thing as a truly autonomous, radicalized, atomistic individual. So that is a reality. With regard to the state, I think we have come to believe, over time, that the normative expression of our social reality is through the state. And I think that is both wrong conceptually, but highly dangerous practically. And the reason for that is that unlike every other social institution that we engage in, whether it's school or business contracts or romantic relationships or church or whatever it is, the state owns the monopoly of coercive power. So that if we concede to the state the things we need by virtue of social relationships and cooperation with other people, we have to always keep in mind that we may concede that and never get it back. And this is problematic because we see the history of totalitarian regimes which are predicated exactly on that. There's no totalitarian regime that exists and says, we're here not for the common good. They're always here for the common good. I mean, that's what the commies are saying in China. That's what Lula says here in Brazil, and everywhere else you go. So this is why I think we have to treat the state like we would treat a very sharp scalpel. You can do great good in the hands of a disciplined surgeon with a scalpel. In the hands of a madman, you can do a great deal of harm. And this is why we have to have some pre-identified principles that limit the use of that scalpel.
And I think one of the first things that comes to my mind is limiting the ability of other people to kill other people. I mean, that seems to me to be a fundamental, and if that's not the common good, I don't know what is, to begin. As you move away from that kind of almost elemental dimension of social need, that is not to be killed by another person, you have to really apply prudence. You have to be very careful, and you have to have mechanisms that can pull back that power. And unfortunately, I don't see many societies that have been very good at doing that. I think the founders of the American experiment, I say this not because I'm an American, because I don't think America invented this. I think the American founders discovered this in the natural law and in the whole history of the way of thinking about power and coercion. I think what the American founders attempted to do, particularly in the Federalist Papers and then in the Constitution and the Declaration, was to create a society that constantly broke down sects and power and groups and concentrations of power, attempted to do that. There's evidence before the world today that that may be beginning to be eroded. I think the safest thing we can do is this. That is, talk about this, understand this, get this down into the bones of people, that we challenge this assumption that the normative expression of our social reality is the state. It is not the state. Even when the state must act for a particular reason, it should be temporary. There's virtually nothing that the state can do. There may be a few things that only the state can do, but there's virtually nothing the state can do that, given enough time, social cooperation that is voluntary can achieve. But that can't be done if people don't have a consciousness of their own capacity and don't have the liberty to do it. It can't be done if the state has already sucked the resources out of society through taxation and regulation that it hinders people to do it. I think that the welfare state is a very great example of that. Look at the way in which the pretense of the welfare state is being employed by Lula to effectively buy votes for himself. It's a bribe. And if we don't break the mentality of the very recipients of those benefices, and so that they understand that what you're getting now, what you're giving away for what you're getting now is far more dangerous than waiting to develop your own resources. I think these are the kinds of questions that we have to ask, and that's why I think educational pursuits and political alliances that are with the goal of promoting liberty are so important. But this requires most especially politicians to be modest in their understanding of their role. And the exact opposite is the case now across the board. In the United States, you have to be the pastor in chief. You have to be the saint. You have to be, the most beautiful, the most articulate, the most intelligent, the most everything if you're a politician. Nonsense. You only have to be all of those things if you presume your role encompasses all of those things. If your role is to just minimize the amount of interference in other people's lives, protecting people from coercion from other people, and administering justice, then I think you don't need that kind of state where our politicians become superstars. Thank you very much, Father. Agradeço a presença do Padre, Roberto, de todos vocês, mas terminou o painel da liberdade religiosa. Chamo a Daniela aí para fazer o encerramento, desfazer aqui essa mesa e dar os anúncios. Apostos, vou pedir uma salva de palmas aos nossos painelistas.
Ao nosso mediador, Tiago Rafael Vieira, muito obrigada por este momento. Como disse o Tiago, obrigada a todos. Quero lembrar que a programação aqui na Arena retorna às 14h15, quando vamos falar sobre o movimento estudantil e ativismo público. As sessões de autógrafos com os nossos painelistas são lá no stand, não é, da LVM Editora, às 14 horas com o reverendo e às 15 horas com o Rachevski. Por enquanto, um ótimo almoço a todos e nos reencontramos 14h15. Até já.